Alcateia Waigunga, tenho o prazer de trazer para vocês aqui a Ana Clarissa, que foi uma das primeiras aquelás da nossa história, da Alcateia, do Monsenhor. E aí nós vamos conversar com ela sobre o que ela tem para nos contar do nosso passado. Ana, um prazer enorme te ter aqui. E eu queria que tu falasse um pouco sobre ti. Como é que era a tua vida naquele tempo que você entrou no Monsenhor? O que você faz hoje? Fala um pouco de você, te apresenta um pouco para nossos lobinhos. Então, boa tarde, melhor possível para minha Alcateia querida. E é um prazer estar aqui de volta, assim, para poder conversar com vocês e dizer que as lembranças são muito gratificantes disso tudo. Naquela ocasião que eu resolvi participar do grupo, eu tinha o meu filho mais velho, o Guilherme, já participando como lobo. E aí houve a nossa aproximação, né, de pais, e terminou eu participando mesmo assiduamente, efetivamente, como aquela, até que eu pudesse realmente ingressar. Esse pedido do nosso chefe Gilberto, né, na época, veio acontecer porque a Alcateia estava carente da presença feminina, e isso era um dos pré-requisitos. Olha só. Então, era um dos pré-requisitos. Você me contou que antes você tinha sido CA, né? Você foi CA e depois Quando trocou eu de pele? entrei inicialmente na Alcateia, eu entrei como a presença da CA, porque já tínhamos o padre Clóvis, né, que fazia o papel de aquelar. Só que aí, neste momento, quando eu efetivamente ingressei, ele pôde se retirar e tomar, né, a parte do serviço que ele se propunha, que era cuidar da parte espiritual do grupo. Perfeito. E aí, então, eu mudei, né? O meu nome, aí passei a ser a Aquelá. Mudou de pele. Exatamente, eu mudei a Muito minha bom. pele de Ca para ser a Aquelá. E aí demos uma continuidade ao trabalho. Isso foi mais ou menos no início de 95, final de 94 para 95. Aí houve toda a preparação, né, participando da organização e tudo, porque eu já iria ingressar. Só que até para os lobinhos também não ficarem surpresos e nem se sentirem assim prejudicados em qualquer ocasião para essa transição de chefia, né? Essa Você mudança. participava com eles, enquanto também estava em formação para assumir depois como aquelá. Normalmente, pelo menos, não todos os sábados, porque nos sábados eu ia participar do grupo Marechal Rondon para aprender com a alcateia deles de lá, que tem um grupo com bastante lobos, a chefia bem consolidada, então eu tinha esses primeiros contatos. E nesse interim também me preparei fazendo cursos, né, os cursos básicos, os cursos que eram possíveis serem feitos. Que depois, inclusive, participei de encontros de velhos lobos e tudo, onde realmente onde tu vai aprendendo realmente a contar a história, Que né? bom. A mexer com o imaginário, que também não deixa de ser um exercício muito grande para chefe, né? Trabalhar esse imaginário. Certamente, certamente. Uma outra coisa, eu estou escrevendo uma matéria, né, para publicar junto com a nossa entrevista, e nela eu coloco como é que era um tempo, 30 anos atrás, os nossos jovens, né, nossos jovens e alguns dos nossos escotistas, tá? Não sabem como é que era a vida 30 anos atrás. Eu gosto apenas de dizer para eles hoje, imagine um mundo sem celular, imagine um mundo sem rede de computadores, sem internet, sem Google, sem Netflix, e a minha filha vai abrindo os olhos, os jovens também, mas existiu esse mundo, né? E aí, dentro dessa ideia, eu queria te perguntar assim, como é que era aquele tempo, quais eram as motivações?
quais eram os desafios que as crianças, o bairro, enfim, como é que tu lembra esse tempo sobre o que te motivava, quais eram os desafios que vocês tinham que vencer? Pois é, entre muitos desafios que a gente tinha, mas também que eram simples de serem cumpridos, né? E ainda comentei com um dos meus guris essa semana sobre uma das especialidades, ensinar a usar um orelhão. Ah, meu Deus! Tá? A altura do orelhão. Exatamente. Atravessar uma rua, né? Que isso, Impressionante. lógico, não era o que move hoje é a intensidade do tráfego. Sim, certamente. Né? Então, isso, a atenção. Mas como se locomover? A locomoção era um dos detalhes, né? Quando Uhum. saíamos em grupo, era muito bom, era muito fácil de tu andar na rua, né? Era bem perigoso, digamos assim. Mas, Uhum. ao mesmo tempo, eram coisas que tu tinha que estar atenta, porque era uma dificuldade de nem todos os pais tinham carros para levar em determinados lugares. Então, e também, às vezes, a gente não tinha um aporte financeiro suficiente para contratar uma van para levar para um determinado atividade. Dava Mas para passear muito? Vocês levavam para nós, passear? Como é que era? mas eu enchi a minha caminhonete. Muito bom, claro. Eu enchi a minha caminhonete e ainda tinha mais dois pais que se dispunham a nos levar. Nós fazíamos atividades de teatro, nós íamos a teatro, a gente fazia passeios ao zoológico, fizemos um passeio também ao Santuário do Padre Reus, em São Leopoldo, andar, aprender, e com tudo isso tu vai incentivando eles a terem uma certa autonomia, né? Aprender a andar no Transurb, a pegar um ônibus, o que tem que prestar atenção, né? Como as formas de estar na rua. Porque hoje eu vejo assim, muitos estão fechados, né? Dentro do seu apartamento, do seu mundinho ali, é tão fácil, entra no ônibus, larga lá na escola, tem maneira, mas porque existe essa questão do medo. A gente não tinha esse medo que Ah, hoje temos. é verdade, né? É É, verdade, os desafios eram outros, eu acho, né? Eu acho que os desafios eram outros. é, E hoje a visão de mundo é diferente, né? Eu acho que você acha que os jovens hoje são, naquela época, conseguiam ficar mais independentes dos de agora? de certa forma, sim. Sim, Acredito que sim. E acho que justamente o movimento escoteiro ele leva a essa independência, sabe? Ele incentiva a explorar a capacidade do ser. é Né? verdade. Com acampamento, né? O acantonamento. Como é Isso. que você se lembra assim de acampamentos de grupo, de acantonamentos? Como é que era assim? Era legal? Vários, Como é que a muito, muito turma? bom. Isso é uma. Se tu perguntou assim, o que mais te motivava? Era muito bom, apesar de todo o trabalho, noites sem dormir, É verdade. porque eu trabalhava naquela ocasião, ainda naquela época, eu tinha um emprego, né? Que eu, durante a semana toda, eu exercia, e no fim de Todo mundo. semana, É. sexta-feira, então, vamos acampar, vai ter feriado e nós vamos acampar, ou mesmo só o fim de semana vamos acantonar. E então aí era mais uma noite sem dormir, preparando Sim, tudo, sim. né, o que tínhamos. E Porque tenho nós certeza que tínhamos. ainda caiu uma noite daquelas com frio, É, né? A gente marca um acantonamento quando vem aquele dia mais frio do ano, é aquele dia que os lobinhos vão ter que acantonar. exatamente. E a dificuldade que eu acho que a gente enfrentou muito mais do que lidar com eles era realmente ter o apoio, sabe, alguém, uma equipezinha de apoio. Então, sempre há essa dificuldade. E eu acho que isso, pelo que eu tenho visto e acompanhado,
Não é assim tão fácil ainda Certamente, certamente. das pessoas entenderem. Para muitos ainda, os grupos escoteiros são os lugares onde os filhos têm a possibilidade de sair de dentro de casa, aprender alguma coisinha, mas não sabem que a importância da participação de um pai e de uma mãe. Sim. A gente procura, nós hoje, né, claro, 30 anos depois, a gente está justamente nos aproximando cada vez mais, o Clube da Flor de Lis, que são os pais de apoio, dos demais ramos e da Alcateia, e em especial com a Alcateia, os pais têm se envolvido bem mais, a gente observa. Muito bom. Né? Agora é sempre um aprendizado, é um aprendizado para todos. Né? E eu queria também te perguntar uma coisa, lembrando esse tempo todo, a gente já falou de acampamentos, qual tu acha que foi o momento, talvez um momento só teu, ou um momento do grupo, né, que tu considera assim, marcante na tua história, na história do Monsenhor? Um momento assim, olha, naquela vez, pode ser uma coisa mais pessoal tua, mas que tu queira compartilhar conosco, mas que tenha relação direta com a história do Monsenhor. Olha, quando eu pensei bastante, mas sempre me vem esse acampamento, esse acantonamento, que foi um encontro em General Câmara, onde tinham vários grupos, né? Tinham outros grupos. Então teve toda a emoção da gente ir, atravessar de balsa, toda aquela questão. Balsa, olha que legal. Foi ali, a gente fez tudo aquilo. E lá tinha, então, as competições, né, entre os escoteiros e também a participação exclusiva dos lobinhos, das alcateias. Lobinho não é dado a eles a competição para vencer, e sim uma alcateia é um trabalho de equipe. Isso. E eu lembro de um jogo que tinha, não lembro assim dos detalhes do jogo, mas era um jogo que queria assim uma certa força, né? Eram entre dois e dois, e eu tinha um lobinho lá que disse: eu não vou conseguir, e aí porque ele estava se sentindo muito sobrecarregado com aquilo e falando com o outro. E a alcateia, naquele momento, eu chamei a alcateia e disse: o fulano tá precisando e nós temos que dar força, e ele precisa desse resultado para nós, para o grupo, para a alcateia, então vamos trabalhar junto. E foi assim uma vitória realmente, né? Que ele e ver aquelas carinhas felizes no final da conquista estava muito bom. E eles tiveram oportunidade de aprender, a gente teve muitos momentos, por que eu trago isso? Porque foi ali que eu vi que a alcateia realmente tinha sido consolidada. Tá? Que era naquele grupo, quando eles viram o resultado, porque criança, um puxa para um lado, um puxa para o outro, e a gente tem que harmonizar isso tudo, e nem sempre é um trabalho muito fácil de ser feito, de ser obtido. E aí, naquele momento, eles viram que eles eram realmente uma alcateia, sabe? E ficaram muito felizes. Depois eu tenho uma foto desses momentos lá. Eu quero a foto, por favor. Do final, né, onde foi, a alcateia levou não uma premiação por ter se destacado na sua participação, não era o primeiro lugar, não é essa a ideia, mas por ter se destacado é um incentivo também que é dado, sabe? Assim como o ramo, o escoteiro e o sênior, eles têm realmente, porque já é uma outra intenção ali. Mas dos lobos, eu vi que eles ficaram muito felizes em poder trazer isso. Teve, assim, como que eu vou te dizer, uma presença deles perante o grupo. Foi um momento onde a alcateia se consolidou. Que lindo. E isso, eu trabalhei muito naquela ocasião, muito a música,
Eu levei vários cantos e nós cantávamos o tempo inteiro, a gente caminhava cantando, eu me lembro assim que tinha... E isso é uma coisa que muitas vezes a gente não vê os outros grupos fazendo, Sim, né? Ou mesmo em sim, sim, ocasiões. sim. E ali foi possível, era uma coisa que para mim estava fácil, digamos assim. Encontrei uma maneira de trabalhar com ele e ter um resultado. Que bom. Eu acho que isso é a consolidação, é a prova de que existe aquele espírito da Alcateia. Nós somos a Alcateia e o grupo, né? O grupo É, existe, a Alcateia e o grupo é a Alcateia. O lobo é a força né? A força da Alcateia vem do lobo e o lobo é a força da Alcateia. Né? Isso é muito bacana. verdade. Foi um momento assim muito ficante. Eu acho que além a Alcateia se consolidou, eu me senti também fortalecida com as respostas que eles deram aos meus pedidos, a ordem, né, de comando ali, porque foi a primeira vez Obrigado. assim onde eles se encontraram de uma forma que eles puderam exercer aquela potência que eles tinham, né? Então, aquela energia toda, e eles se sentiram realmente unidos. E, diante do grupo, isso foi positivo. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, a Alcateia já tinha nome? Hoje a nossa Alcateia chama-se Alcateia Vaingunga, né? Sim. Todos os gramos, eu não sei como é que... Na minha época de escoteiro, isso não existia. As Alcateias não tinham nome nem os ramos. Agora, isso foi uma modificação que eu vi quando eu voltei ao movimento, né? O ramo escoteiro tem um nome, nosso ramo escoteiro é Tropa Olímpia, o ramo sênior é Tropa Impisa. Então, e a nossa Alcateia é a Alcateia Vaigunga, né? Eu achei Aquela época linda, tinha? não tinha nada, nenhuma Eu queria saber explicação. eu queria saber quem é que deu o nome para a nossa Alcateia, Eu né? acredito que se deve ter sido depois, isso deve ter sido pós-chefia. Eu vou Inclusive, descobrir. eu tenho uma foto também que eu vou mandar para vocês, que é do pessoal, né, dos lobinhos, dentro da nossa sede, Olha, dentro da sede lá, sabe? A gente. O que eu posso a dizer sede antiga. é a sede antiga, A sede antiga. aquela lá subir a escadinha ali do lado da igreja. Muito bom, não, né? E Eu não cheguei a conhecer a antiga. então a gente fazia muitas atividades, né, Uhum, de preparação lá na sede para organizar. sim. A própria Alcatel se pintou, as pinturas que eram feitas, os trabalhinhos deles, né? Eu tenho alguma coisa ainda também, Que bom. mas eu acho que não, em questão do nome, não. O nome, a Alcateia não tinha um nome específico, foi depois de mim. Isso. Deixa eu te fazer também uma pergunta. Tu me contaste agora, né? Contou para todo mundo também, que tu passaste um tempo indo lá no Marechal Rondon, tu passaste um tempo te preparando para a chefia do Monsenhor, né? A chefia da Alcateia. Olhando agora em perspectiva, né? Olhando o passado, me diz uma coisa, como é que tu acha que isso marcou a tua vida, de lá para cá? No que fez diferença? Mais assim, na tua perspectiva pessoal, onde é que isso... Tu acha que isso, em vários momentos da tua vida, disse, olha, isso aqui eu aprendi lá, ou isso aqui fez diferença para mim? A minha ida à Alcateia, naquele momento lá, tu só tenta absorver o máximo possível de informações e poder transmitir isso. E o que é mais gratificante é justamente quando depois, sabe, no momento depois, onde tu vê isso no dia a dia e na vida de muitos jovens que continuam em contato contigo. E, principalmente, em primeiro lugar, os meus filhos, que são pessoas, e eu vejo vários resultados, sabe? Várias coisas, atitudes, sabe? Atitudes deles lá, que foram trazidas deste movimento. A amizade, os fogos de conselho, tá?
Então, ali era um momento onde todo mundo se despia da sua função de chefe, para ser para absorver aquilo tudo. Isso ali, para mim, era um momento muito forte, sabe? Muito forte. E o que eu trago para a minha vida, assim? O que eu trouxe? Essa união, esses momentos onde que tu... E é ali, é nesses momentos que tu leva a tua memória até lá, tá? Para pegar e sugar de volta aquela energia de amor, de fraternidade, sabe, de alegria, para trazer para alguns momentos que tu tem de certos dissabores. E aí, onde é que estava a minha força? Né? Onde é que estava a minha alegria? Então, isso, o grupo, os lobos, a alegria da criança. Mas eu quero dizer assim, ó, que isso realmente, só o tempo é que vai nos trazendo isso e que tu vai percebendo. Tá? Porque enquanto tu está lá, tu está envolvido com o movimento. Certamente. Tu quer fazer o melhor possível. Mas tu está envolvido, porque tu tem um resultado, tu tem vidas ali, seres que estão olhando para ti e te querem, e querem o teu exemplo. E, sabe, isso aí é o que tu traz contigo. Sabe? Tu ter isso para a tua vida, que não importa se tu tá lá como aquelar, se tu é cá, qual é a representação. O que importa é que tu tenha a responsabilidade, sabe, o compromisso com aqueles que estão ali na tua mão. E isso eu trago sempre para a minha vida. Isso, talvez eu já tenha trazido isso do meu berço, né, familiar, da minha família, que é pai e mãe, que trouxeram muito bem as responsabilidades, mas reforçando ali dentro do escotismo, isso sim, essa é outra coisa que eu trago sempre comigo, né, para a minha vida, para o meu dia a dia. A verdade, a forma, né, de se reenergizar diante da vida, né? Pô, se a gente consegue administrar determinados assuntos lá, então não vai deixar de lado, né? Por causa de... O escoteiro é alegre, sorri nas dificuldades, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa boa, Muitas vezes... E olha, te digo mais, foi muito bom eu ter colocado isso, porque vou buscar mais forças lá. Que bom, que bom mesmo. Nessas memórias. Então, e assim, ó, já chegando um pouquinho ao final, né, também para não cansar, em primeiro lugar, deixa eu te dizer, fica aqui nosso convite para nos visitar. Um dia essa pandemia vai passar, um dia esse isolamento social que estamos todos vivendo vai passar, e fica aqui o convite para tu ires nos visitar lá, né? Ainda dentro desses 30 anos, né? Porque eu acho que parte do que está lá é obra tua, né? Isso você plantou e cultivou uma semente, eu quero que você veja a bonita árvore que existe lá, tá? E aí, o que eu gostaria, né, nesse ponto agora, já no final, que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens lobinhos e escoteiros e também para os chefes, para os escotistas, tá? É isso. Gostaria que você, em função de tudo que a gente conversou aqui, desse passado muito bonito, dessas fotos que você vai me mandar, que eu estou morrendo de curiosidade, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens, para os nossos lobinhos e escoteiros, né? E para os nossos escotistas, para os nossos, então, chefes do Monsenhor. Tá bom. Eu é que agradeço, mais uma vez, essa oportunidade. Sou muito grata, sabe, pela oportunidade de trazer algumas memórias e dizer o quão foi gratificante, sim, estar aí junto com os outros chefes,
com chefes que não mais se encontram, né, que não têm essa oportunidade, mas foram momentos que realmente ficaram gravados na minha memória. E eu acho que o que eu posso deixar para os jovens, que cada um tem um caminho, cada um tem o seu destino, mas trabalhar, contribuir para a vida, para a humanidade, para os seus, sabe? Isso é a essência de cada um. Tá? Você tem um destino, mas você pode fazê-lo, coescrevê-lo, né? E participar. O movimento é lindo, precisa dos jovens, tá? Como precisa também da presença do adulto, né? E eu espero que cada um, e eu acho que isso é o que mais me marcava, é o lema do Lobinho. Melhor possível. Dê sempre o seu melhor. Muito bem. Muito obrigado. Então, fica aqui de novo o nosso convite. Foi uma delícia, um privilégio. Eu estou todo emocionado, né? Eu não tenho palavras para agradecer, né? E tenho certeza absoluta que esses 30 anos são muito mais significativos agora com a tua contribuição, com esse nosso papo, né? E desde já, eu em especial, fico à tua disposição, se quiser fazer novos contatos, quiser ver alguma coisa conosco, as portas sempre estarão abertas, tá? Porque nós fazemos parte da mesma família, né? Obrigada. Tá bom? Eu vou desligar agora.